E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos para mais uma aula, vamos falar sobre as aplicações, na verdade, de derivadas. Duas aplicações bastante importantes para resolver alguns tipos de limites, né? A gente chama de limites transcendentais, e também usar ele para otimização, tá bom? Então vamos para a aula direto, que a gente tem muita coisa para falar. Bom, a gente vai começar pela regra do L'Hopital. Nós vamos usar derivada e limite junto. A derivada vai nos ajudar a resolver esse tipo de limite. Limite onde você, na hora que você faz o cálculo, e fica 0 sobre 0. A gente fez algumas situações dessas, né, quando estava estudando limite, mas aí a gente usava apenas algebrismo, né? Usava lá o algebrismo, geralmente multiplicando pelo conjugado, em cima e embaixo, numerador e denominador, e saía com facilidade. Só que tem situações que não dá para sair daquela forma. E aí a gente usa a regra de L'Hopital, tá bom? Vamos lá. O teorema diz o seguinte. Suponha, vou pegar meu laser. Suponha que f de A seja igual a g de A e igual a zero. Ou seja, fique do tipo 0 sobre 0. Que se f e g forem, né? Que i, f e g sejam, na verdade, sejam deriváveis em um intervalo aberto I, contendo A, e que a derivada de g, claro, seja um número diferente de zero. Ou seja, que isso aqui vai acontecer sempre que g de x não for uma constante, né? Se g de x for uma constante, aí a derivada dela é igual a zero, tá bom? Ou aconteça outro tipo aqui que eu não esteja conseguindo ver. Mas é importante que, claro, nunca vai ser aqui uma constante. Então, essa derivada aqui tem que ser diferente de zero. Em I, ou seja, nesse intervalo, se x for diferente de A, então calcular o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a A, é o mesmo que calcular o limite da f' de x sobre g' de x, supondo que o limite do lado direito dessa equação exista, ou seja, que este limite aqui exista. Então, ó, pessoal, eu vou lá, pego aqui o meu limite, faço aqui o cálculo, aplico A em f de A e aplico em g de A. F de A dá 0 e g de A seja 0. Então eu tenho uma forma indeterminada, 0 sobre 0. Então não dá para a gente sair. O que é que a gente faz? Eu derivo f e derivo g. Aqui eu não uso, pessoal, importante, eu não uso a regra do quociente. Eu vou derivar f como uma função sozinha e vou derivar g como uma função só. A gente não vai usar a regra do quociente, tá bom? É a derivada delas individualmente. Ok? E aí eu faço essa derivada e aplico lá de novo A. Se continuar dando a indeterminação, eu vou continuar derivando, enquanto a derivada existir e sair essa indeterminação. Se sair de uma delas, eu já paro. A regra do L'Hopital só serve se tiver 0 sobre 0. Se um dos dois for diferente de 0, não pode usar a regra do L'Hopital. Ok? Então vamos lá. Vamos resolver lá logo aí nosso primeiro exemplo. Aqui. E diz o seguinte, ó, calcular o limite de 3x menos seno de x sobre x. Ó, se eu aplicar o zero aqui, a gente vai dar 3 vezes 0, e aqui seno de 0 é 0. Então, 0 menos 0 dá 0. E embaixo, claro, 0. Então, eu tenho um 0 sobre 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar, mas eu vou aplicar agora no meu limite, meu limite x tendendo a 0, agora na derivada. Qual a derivada de 3x? 3. A derivada do seno, cosseno de x. A derivada de x, 1. Já saiu a indeterminação, né? Já não é mais 0 sobre 0, eu posso aplicar já o limite aqui. Então vai ficar 3 menos 1, ok? Cosseno de 0 é 1, então o resultado disso aqui é 2. Resolvido a primeira questão. Fácil, né, pessoal? Segundo exemplo. Também, se eu colocar 0, vai dar 0 mais 1, raiz quadrada de 1 é 1. Menos 1 dá 0. E colocar 0 também, vai dar 0 embaixo também. Vamos lá. Limite de x tendendo a 0. Aí eu vou calcular a derivada. A derivada da raiz quadrada, né, de 1 sobre x é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de 1 mais x, ok? A derivada da constante é 0, isso aqui, derivada de x é 1, ok? Então vamos lá, isso aqui é o limite
de x tendendo a zero de 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais x. Não tenho mais uma indeterminação, posso aplicar o limite, o resultado aqui vai dar meio. Ok? X igual a zero, né? Raiz quadrada de 1 vai dar meio. Resolvido já, segundo exemplo aí. Terceiro exemplo, mesma coisa, se você aplicar, você vai observar, aqui vai dar zero, porque vai dar 1 menos 1, 0. 0 sobre 2 é 0, e embaixo também dá 0. Vamos usar L'Hopital. Então vai ficar o limite de x tendendo a 0. Ali vai dar, a gente já viu, raiz quadrada 1 meio da raiz quadrada de 1 mais x. Isso aqui é a derivada dessa expressão, viu, pessoal? A derivada daqui. Derivada da constante é 0 e aqui x sobre 2 é menos meio. Menos meio. Tudo isso aqui dividido por raiz quadrada de x, 2x. Bom, vamos ajeitar mais um pouquinho ali, né? Ó. Lá em cima dá para fazer mais conta. Vai ficar 1 sobre 2, raiz quadrada de 1 mais x, certo? E aqui vai ficar 1, tirando MMC, né? Menos raiz quadrada de 1 mais x. Tudo isso aqui dividido por 2x. Bom, esqueci de colocar aqui o limite, né? Vou botar. Esse aqui é o limite de x tendendo a 0. Vamos olhar se a indeterminação sumiu. Sumiu não, né, pessoal? Porque, ó, raiz quadrada colocar no lugar de x, se eu colocar 0, vai ficar 1, né? Se eu colocar 0 dentro no lugar de x, eu colocar 0, vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então, essa fração toda aqui é 0. Embaixo também é 0. Aqui é 0, aqui é 0. Ainda temos uma indeterminação, ok? Se ainda temos uma indeterminação, então a gente tem que continuar fazendo nossas derivadas, tá certo? Aí eu vou derivar agora quem, pessoal? Vou fazer agora a derivada da parte de cima, né? Agora, tá certo? Vou fazer agora a derivada aqui da parte de cima, dessa parte aqui de novo, novamente, beleza? Bom, eu vou preferir, pessoal, isso daqui é igual a esse, que é igual a esse, né? Então, eu vou preferir derivar aqui, ó. É melhor derivar essa aqui, ó, do que derivar o quociente aqui, né? Vai dar muito grande aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, isso aqui vai ser igual o limite de... Vamos botar aqui. O limite de x tendendo a 0. A derivada dessa parte aqui, ó, olhando para cá, fica bem mais fácil. Vai ficar menos meio, então vai dar menos 1/4. Menos 1/4, certo? Vezes, vai ficar meio menos 1, vai ficar 1 mais x elevado a 3 sobre 2. E a derivada da constante é 0, tá bom? A derivada aqui da constante é 0. Dividido por 2. Portanto, o limite... Vocês podem fazer também aqui também, usando a regra do quociente, vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo, viu? Só olhei para lá para ser mais fácil de olhar, de fazer a derivada de cabeça aqui. Então, limite de x tendendo a 0, isso aqui vai ser igual... Opa, vamos ver aqui, né, se já sumiu. Se sumiu a indeterminação, não preciso mais nem de colocar o limite, basta fazer o cálculo. Sumiu, né, pessoal? Porque aqui eu tenho 2, então não é mais 0 sobre 0, eu posso aplicar. Então, quando eu colocar aqui no lugar de x 0, vai dar 1, a raiz quadrada, né? 1 ao cubo é 1, raiz quadrada de 1 é 1, vai ficar menos 1/4. Vai ficar menos 1/4 dividido por 2. O resultado disso aqui é menos 1/4 vezes meio, que é igual a menos 1/8. Ok? Menos 1/8. Melhorar esse 1. Menos 1/8. Mais uma questão resolvida. Próxima. Vamos resolver um bocado hoje. Limite. Vocês pegarem o jeito. X tendendo a 0. Também, se eu botar, vai ficar, ó, 0. E o seno de 0 é 0. Então, vai dar 0 em cima e 0 embaixo. Vou usar L'Hopital. Derivo, dá 1. Derivado do seno é o cosseno de x. Isso aqui dividido por x ao cubo
dá igual a 3x ao quadrado. Tem determinação ainda, sim ou não? Vamos colocar no lugar de x, vamos colocar 0. Cosseno de 0 é 1. 1 menos 1, 0. Em cima dá 0. E embaixo também é 0. 0 sobre 0 tem determinação. Então, a gente precisa fazer de novo outra derivada. Com x tendendo a 0. A derivada de 1 de uma constante é 0. A derivada do cosseno é menos o seno. Com menos que já tem lá, vai ficar seno de x. 3x ao quadrado. Derivada de 3x ao quadrado é 6x. Continua com indeterminação. Seno de 0. 0, pessoal. O 6 vezes 0 é 0. Continua com indeterminação. Vou fazer novamente aqui a nossa derivada, usando o L'Hopital de novo. A derivada do seno é o cosseno de x. A derivada de 6x é 6. Agora acabou, né? Indeterminação, que embaixo já é 6. Então, cosseno de 0 é 1. O resultado aqui vai dar 1 sexto. Beleza? Resolvida mais uma. Uso da regra de L'Hopital. Bastante importante. Ó. Para determinar o limite pela regra de L'Hopital, continue a derivar fg contanto que ainda seja possível obter a fórmula 0 sobre 0. Como eu sempre estou fazendo, pessoal. Vai sempre analisando. Cada passo que der, você analisa. Ainda tem determinação? Se ainda tiver 0 sobre 0, você continua derivando. Se não tiver, para. Tá bom? Em x igual a A. Mas logo que uma ou outra dessas derivadas for diferente de 0, em x igual a A, pare de derivar. Automaticamente. Pare. A regra de L'Hopital não se aplica quando há no numerador ou no denominador um limite finito diferente de 0. Ou seja, se um dos dois deixou de ser 0, para de usar L'Hopital. Não continue usando, que você vai errar. Outro exemplo, vamos resolver mais uma. Aqui dá indeterminação, né? Dá 1 menos 1, quando eu colocar o cosseno de 0 é 1. 1 menos 1 dá 0, e aqui também, claro, vai dar 0. Então, vamos fazer L'Hopital. Aplicando L'Hopital, x tende a 0. 1 menos cosseno de x vai dar a derivada, né? A derivada do cosseno é menos o seno, então dá seno de x. E embaixo vai dar a derivada de x é 1. A derivada de x ao quadrado é 2x. Vamos lá. Em cima deu 0. Concordam? Seno de 0 é 0. Embaixo deu 1. Porque 2x é 2 vezes 0 dá 0. Mais 1 dá 1. Então não posso usar L'Hopital. Então já sei que vai dar 0 sobre 1. O resultado disso aqui é 0. Só isso. Tranquilo demais, né? Agora aqui, 0 pela direita, viu? Ó, aplicando 0 pela direita. O seno de x dá 0. X ao quadrado também dá 0. Então isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Limite de x tendendo a 0 pela direita. Derivada do seno, cosseno de x. De x ao quadrado, 2x. Opa! Cosseno de 0 vai dar 1, certo? Se aproximando de 0 pela direita. Se aproximar de 0, 2 vezes 0, vai dar um número muito pequeno, porque vai dar um número próximo de 0, tá certo? Não é 0, ele é próximo de 0. Limite não quer dizer que vai ser igual, né? É próximo de 0. Quando eu tenho um número dividido por outro menor, observe, 1 dividido por 0,5. Isso aqui é o mesmo que dividir 1 por meio, que é o mesmo que dividir, multiplicar 1 vezes 2 sobre 1. Resultado dá 2. Agora observa, se eu fizer 1 dividido por 0,25, isso aqui é o mesmo que dividir 1 por 1 quarto. Isso é o mesmo que dividir, multiplicar 1 por 4 sobre 1. Isso aqui dá 4. Se eu fizer isso para 1 dividido por 0,12, 0,125, isso é o mesmo que dividir 1 por 1 sobre 8. Então, isso daqui vai ser igual a 1 vezes 8 sobre 1. O que é que está acontecendo, pessoal? Ele está aumentando os valores. Quanto mais próximo eu estou de 0, ou seja, diminuindo o meu denominador, maior ele fica. Então, isso significa dizer que ele vai para o infinito, porque eu posso me aproximar mais ainda, o quanto eu queira de 0, tá bom? Eu posso botar 1 dividido por 0,0000001, ou seja, é um número muito alto aqui, né? Ó, quando eu fizer essa divisão aqui. Então, pessoal, e como eu estou me aproximando de 0 pela direita, ele está indo para o infinito. Agora, qual é o infinito? Positivo ou negativo? Como é 0 pela direita, são números maiores do que 0. Então, números vai para o infinito positivo.
positivo. Agora, ó, mesma situação, só que agora com zero pela esquerda. Então, zero pela esquerda, ó, limite, a gente já viu lá, x tendendo a zero agora pela esquerda, do seno vai ser o cosseno de x ao quadrado vai ser 2x, o resultado derivado aqui, né, que vai dar 1, e aqui vai se aproximar também de zero, mesma situação passada. Só que agora eu me aproximo de valores menores do que zero, negativos, então essa expressão aqui vai ficar negativa, né? O resultado vai ficar negativo. Então ele vai para menos infinito. Legal? Formas indeterminadas. L'Hopital também resolve esses tipos aqui de limite. Quando nós temos infinito vezes zero, infinito sobre infinito e infinito menos infinito. Essas situações você também pode usar L'Hopital. Vamos ver. Se eu colocar aqui, ó, limite de x tendendo a π sobre 2, da secante de x, né? Da secante de x. Então, vamos lá. A secante é quem, pessoal? É 1 sobre o cosseno, né? Vai ficar o limite aqui da nossa secante, né? Secante de x, ela é 1 sobre o cosseno de π sobre 2. É 1 sobre o cosseno de π. Cosseno de x, né? Aí substituindo π sobre 2. Só que aí vai ser 1 sobre um número muito pequeno, porque π sobre 2 é zero, né? O cosseno de 90 é zero, tá certo? Então, é um número muito grande, como a gente acabou de ver. Então, nessa situação, eu tenho que justamente a situação infinito dividido por infinito, pelo mesmo motivo, por causa da tangente de x, porque a tangente é seno sobre cosseno, tá certo? Então, quando eu tenho essa situação aí, eu posso usar, sim, L'Hopital. Então, vamos lá. Se eu posso usar L'Hopital, basta agora fazer a derivada, calcular o limite de x tendendo a π sobre 2. A derivada da secante, pessoal, ela vai ser justamente a secante de x vezes a tangente de x. Isso aqui dividido por derivada de 1 é zero, derivada da tangente, ela é a secante aqui ao quadrado de x. Beleza? Ela é a secante ao quadrado de x, a derivada da tangente, né? Logo eu posso reescrever isso aqui ainda dessa forma, ó. Limite de x tendendo a π sobre 2. E aí vai ficar, ó, secante por secante ao quadrado, vai ficar tangente de x dividido por secante de x. Vamos usar um pouquinho de algebrismo aqui, do que a gente conhece aí de trigonometria, né? Conhecimento que a gente tem de trigonometria. A tangente de x, pessoal, é seno de x sobre cosseno de x, concordam? Secante é 1 sobre o cosseno de x. Logo, eu posso cortar os denominadores, né? Ó, cortar os denominadores aqui. E aí, isso é o mesmo que escrever que o limite de x tendendo a π sobre 2 vai ficar igual ao seno de x. Então, seno de x, o limite quando for π sobre 2, o resultado disso aqui dá zero. Beleza? Tranquilo? Agora aqui, quando o x tende ao infinito. Quando o x tende ao infinito para o meu ln, o resultado vai dar infinito. Quanto maior o x, maior o número, maior o logaritmo natural dele. Quando eu coloco aqui, ó, na raiz quadrada, quanto maior esse número, maior também a raiz, né? Tá certo? Maior a raiz dele. Então, tem infinito sobre infinito. Então, eu posso usar L'Hopital. Aqui eu vou fazer o limite de x tendendo aqui ao infinito. Limite derivada do ln é 1 sobre x. Certo? A derivada de 2 raiz de x, isso aqui é o mesmo que 2, que é a constante. A raiz quadrada de x, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Portanto, o limite de x tendendo ao infinito, isso aqui vai me dar, posso cortar agora o 2 com o 2, cortar esse 2 com esse 2, tá certo? E escrever 1 sobre x dividido por 1 sobre raiz quadrada de x. Mas escrever isso é o mesmo que escrever
limite de x tendendo ao infinito, é o mesmo que escrever a raiz quadrada de x dividido por x. Mas escrever isso é o mesmo que escrever x tendendo aqui ao infinito. Eu tenho que escrever x elevado a meio menos 1. Eu tenho aqui, ó, pessoal, x elevado a meio é daqui. X aqui é x. Eu tenho uma divisão. Então, na divisão de potência de mesma base, o que é que eu faço? Repete a base, né? Repete a base e subtrai os expoentes. É o que eu estou fazendo aí. Ok? Repetir a base e subtrair os expoentes. Logo, o resultado vai me dar limite de x tendendo ao infinito. Isso aí vai dar x sobre, ou 1 sobre a raiz quadrada de x. Ok? 1 sobre a raiz quadrada de x. Agora é o seguinte, aqui é o trabalho contrário. Quando eu pego 1 dividido pelo número muito grande, a tendência é que ele vá para zero. Aquele negócio, você tem R$10 para dividir para 2 pessoas, é 5 para cada. Mas se você tem 4, é R$2,50. Se você tem 10 pessoas, dá R$1. Se você tem 100 pessoas, já vai dar um valor bem pequeno. 1.000, menor ainda. Tá certo? Então, quanto maior, quando você divide por um número muito grande, o número vai tender a zero. Legal? Vamos lá, mais uma. Agora, esse caso aqui quando x for tender ao infinito, aqui nós também temos, né? Ó, vai para mais infinito aqui, embaixo também vai para mais infinito. Exponencial elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Quanto maior o expoente, maior o número. X ao quadrado do mesmo jeito. Qualquer número que eu bote ao quadrado e vá subindo ele muito, vai dar um número também lá para cima. Então, eu posso usar L'Hopital. Estou autorizado a usar L'Hopital. Então, vamos lá. Limite de x tendendo aqui ao infinito da exponencial de x. A derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x. Derivada de x ao quadrado é 2x. Ok? De novo. Limite de x tendendo aqui ao infinito vai ser, eu continuo, né, pessoal? Aqui continua dando infinito e aqui continua dando infinito, tá certo? Então, eu derivo novamente. Da exponencial de x é a própria exponencial de x. De 2x é 2. Aqui eu paro imediatamente, porque saiu a indeterminação, não temos mais indeterminação. Então, quando eu tenho um número muito grande dividido por 2, continua muito grande. Então, isso aqui vai para infinito. Positivo, né? Tá certo? Já que nós estamos indo para o infinito positivo. Limite agora de x, quando x tende ao infinito. Aqui, pessoal, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui o infinito, tá certo? O infinito, x, quando eu fizer o limite só do x sozinho. E o seno de 1 sobre x, ó, 1 sobre x. 1 dividido por uma coisa muito grande, a gente já sabe que vai para zero. É o seno de zero. O seno de zero é zero. Então, eu tenho essa situação aqui, que está dentro dos casos que L'Hopital resolve. Então, eu estou autorizado a usar aqui L'Hopital. Mas antes de usar, nessa situação em específico, eu preciso fazer uma artimanha. Eu preciso fazer o seguinte, ó, faça, certo? Faça H, meu H, igual a 1 sobre x. E o que é que vai acontecer? Toda vez que x for para um infinito, que é o que está acontecendo, meu H vai para quanto? 1 sobre 1 igual muito grande, 0. Então, meu H vai para 0. Ok? E vou fazer isso pela direita, tá bom? Pela direita. Posso fazer pela direita e pela esquerda, certo? Então, eu vou fazer aqui primeiro pela direita. Então, eu vou fazer isso aí. Então, o limite de H tendendo a 0 pela direita. Isso aqui vai ser igual a, no lugar de x, sim, se H é 1 sobre x, então, claro, né, pessoal? Você pode concluir aqui que x vai ser igual a 1 sobre h. Só meio pelos extremos aqui, isolar, você vai chegar nessa solução. Então, no lugar de x, eu coloco 1 sobre h vezes. No lugar do seno de 1 sobre x, agora eu boto aqui o seno de h. Limite de h tendendo a 0 pela direita. Isso aqui vai ficar o seno de h dividido por h. Tá certo? Dividido aqui por h. Bom, pessoal, a gente já estudou isso aqui, né? Esse limite aqui. Quando os argumentos são o mesmo, seno de x sobre x, tendendo a 0, o resultado disso aqui é quanto? 1. Volta lá na aula de derivadas trigonométricas, a gente fez e mostrou essa parte. Tá bom? Então, o resultado aí é 1.
Por que você fez essa mudança aqui, professor? Vocês poderiam perguntar, né? Por que você fez essa mudança? Justamente para chegar numa situação que eu conheço. Tá certo? Aqui dá 1, mas calma. Eu quero colocar o resultado direto, mas eu não vou colocar o resultado aqui direto, não. Calma. Quem tem que usar L'Hopital, né? Eu me empolguei aqui já em colocar e chamar o resultado. Aqui vai dar o seno de 0 é 0 e o h de 0 é 0. Lembra? Então eu posso usar L'Hopital aqui, ó. Nem tinha colocado aqui L'Hopital. Tem hora que a minha cabeça viaja e a aula é sobre L'Hopital, né? Então lá, a derivada do seno é o cosseno de h. A derivada de h é 1. Opa! A derivada do cosseno, acabou minha indeterminação, eu posso aplicar. Quando for para 0, vai para 1. Ou seja, agora a gente mostrou mais uma vez para vocês aí que o resultado realmente dá 1. Agora o limite aqui vai dar o quê? Quando tender a 0, isso aqui vai para 0 pela direita, tá certo? E do ln, quando o x tende a 0 pela esquerda, o resultado vai dar quanto? Menos infinito. Basta lembrar do gráfico. Vocês lembram do gráfico? O gráfico da função ln, o gráfico da função ln é isso, ó. Ou seja, quando você está se aproximando aqui de 0, o número está indo para menos infinito, tá bom? Vou apagar aqui. Bom, então eu tenho essa situação, uma situação que também estou autorizado a usar L'Hopital. Então o limite de x tendendo aqui a 0, né? Mas só que L'Hopital fala sobre fração, então eu vou ter que reescrever. Antes de usar L'Hopital, eu vou reescrever isso aqui. Eu posso reescrever ela como sendo o seguinte, a ln de x aqui é igual sobre 1 sobre a raiz quadrada de x. Vocês concordam que isso daqui é o mesmo que isso? Né, pessoal? Basta repetir a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, quando eu tenho divisão de fração. Ou seja, volta para essa situação. Ok? Volta para essa situação. Então eu posso afirmar sim que são iguais. Agora sim eu posso usar L'Hopital tranquilo, com a consciência limpa. A derivada do ln é 1 sobre x. Então limite de x tendendo a 0 pela direita. Então aqui, isso aqui é 1 sobre x dividido por 1 sobre a raiz quadrada de x. Se é 1 sobre a raiz quadrada de x, a derivada disso aí vai dar o seguinte, ó, menos meio sobre x elevado a 3 sobre 2, ok? Só basta vocês fazerem aí no papel direitinho, vocês vão chegar também nesse resultado. Então o resultado aqui vai dar 1 meio, menos, né? Menos 1 sobre 2, vezes, vezes x, eu vou colocar devagarzinho aqui, então vai ser 1 sobre x, o limite, primeiro, né, que eu não tinha colocado ainda, x tendendo a 0 pela direita, de 1 sobre x, aí divisão de fração, né, pessoal? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vezes 2, no caso é menos 2, né? Menos 2, x elevado a 3 sobre 2, ok? Portanto, o resultado disso aí, desse limite, vai ser limite de x tendendo a 0. Eu tenho, pessoal, divisão com potência de mesma base. Como é que eu faço? Menos 2 vezes x, subtrai os expoentes. 3 sobre 2 menos 1. O resultado disso é o limite de x tendendo a 0 pela direita, né? Estamos fazendo pela direita. Limite de x tendendo a 0 pela direita. Vai ficar menos 2 vezes 3 meio menos x é x elevado a meio, que é o mesmo que limite de x tendendo a 0 pela direita de menos 2 vezes a raiz quadrada de x. Quando x está se aproximando de 0, a raiz quadrada de 0 é 0. Então vai ficar 0. Resolvido mais um item. Formas indeterminadas ainda, né? Seno de 1 sobre seno de x e menos 1 sobre x. Bora lá, pessoal. Vamos pensar aqui um pouco. 1 sobre o seno de x quando x tende a 0, a gente já viu que o seno de x é 0, né? Quando vai se aproximando de 0, ele vai se aproximando de 0. Então 1 sobre um número muito pequeno, a gente viu que já vai dar um número muito grande. Aqui também é a mesma coisa. Então eu tenho infinito menos infinito, é esse caso. Também estamos autorizados a usar
L'Hopital. Mas L'Hopital dessa forma, ainda não, né? A gente vai ter que dar uma ajeitadazinha. Então, limite de x tendendo a zero, aqui. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. X tendendo aqui a zero vai ficar os x vezes o seno de x, MMC. Então, isso aqui vai dar x menos o seno de x, ok? Eu tirei aqui o MMC e resolvi, né? Resolvi essa fração aqui, ok? Vai ficar x menos o seno de x. E aí eu posso usar L'Hopital, limite quando x tende a zero, tá certo? X tende a zero, a derivada de x é 1, a derivada do seno é o cosseno, 1 menos o cosseno de x. Isso aqui sobre a derivada de x vezes seno de x vai ser seno de x, porque eu estou derivando só o x. Aqui eu tenho um produto, né, pessoal? Derivo primeiro o x, depois eu derivo o seno. Aí a derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes o seno de x, que é o próprio seno de x, mais x vezes a derivada do seno é o cosseno de x. Isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a zero. E aí vai ficar, ó, eu não fiz a verificação aqui porque eu não falei, né? Mas já tinha feito de cabeça, porque o cosseno de zero é 1. 1 menos 1, 0. Tem determinação em cima. Embaixo, seno de zero é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, eu tenho 0 sobre 0. Eu ainda tenho uma indeterminação. Portanto, eu preciso fazer outra derivada. Então, a derivada do de menos cosseno de x é o seno de x. E aqui agora eu vou derivar aqui embaixo. A derivada do seno, o cosseno de x, mais a derivada aqui do produto. Primeiro derivo o x, que dá 1. Então, sobra cosseno de x, mais x vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno. Então, vou colocar já o menos aqui, né? Vou colocar aqui já o menos. Aqui tá, vai ficar menos. Já o menos, então vai ficar menos x vezes o seno de x. Portanto, vou colocar aqui. Portanto, o limite de x tendendo aqui a zero vai ficar o seno de x. Vamos só organizar aqui, né? 2 vezes o cosseno de x menos x vezes o seno de x. A gente já sabe que em cima dá zero. E aqui embaixo vai dar 2, aqui vai dar zero. Então, acabou a indeterminação. Devia ficar 0 sobre 2, que dá igual a 0. Essa daí é a resposta para esse item. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer agora o próximo exemplo. Antes, tem aí potências indeterminadas. Antes de resolver o próximo exemplo. Diz o seguinte, pessoal. Se o limite de x tendendo a A do ln de f de x for igual a L, então o limite de f de x quando x tende a A é igual ao limite da exponencial do ln de f de x. Como o ln de f de x, esse limite deu L, então vai ficar exponencial de L. Aqui o A pode ser finito ou infinito, ou seja, pode ser uma constante aqui, x aproximando de 2, de 3, de 5, de 0, ou pode ser x tendendo a mais infinito ou menos infinito. Essa regra continua valendo. Vamos aplicar a regra de L'Hopital para demonstrar esse limite aqui que é importantíssimo na matemática, tá certo? Então vamos lá. Vamos colocar ele aqui. Vamos resolver esse limite aí. Então vai ficar limite de x tendendo a zero pela direita. Para me usar aquela regra, o que é que eu vou fazer? Aqui é a minha função, então eu vou aplicar o ln dela. ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Ok? Estou aplicando do ln. Não é esse limite que eu estou resolvendo. Não é ele, tá bom? Estou resolvendo outro limite, que é o ln desse valor. Então, isso aqui vai ficar, me dar limite de x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x, usando regra de logaritmo, né? Quando eu tenho potência, ele pode sair para cá e multiplicar o ln. ln de 1 mais x. Mas isso daqui vai ser igual a o limite de x tendendo a zero pela direita do ln de 1 mais x sobre x. Bom,
Aqui eu vou ter o seguinte, ó, quando o x for 0, vai dar o ln de 1, então ln de 1 é 0. Então está se aproximando de 0 em cima, 0 em cima, e embaixo também é 0. Então tem uma indeterminação. Se eu tenho uma indeterminação, eu posso usar L'Hopital. Vamos usar L'Hopital. Então limite de x tendendo a 0 pela direita. A derivada do ln é 1 sobre 1 mais x. Isso aqui dividido, derivada do x é 1. Mas isso daqui vai ser igual ao limite, certo? Limite. Não tem preciso mais de limite, né? Aqui, né? Na verdade, eu posso resolver direto, porque aqui embaixo já deu uma constante e em cima vai dar um número aqui, ó. 1 mais 0 vai dar 1. 1 em cima, 1 embaixo. O resultado é 1. Tá bom? Mas não terminamos a questão. Por quê? Porque eu fiz o limite do ln e não o limite pedido, que é esse. Ok? Mas a gente viu nesse instante que o limite, né? O limite de x tendendo a A, foi isso que a gente viu. Grava bem esse resultado. F de x é igual ao limite de x tendendo a A da exponencial do ln de f de x. Tá certo? Foi isso que a gente viu. E para o nosso caso, então, vai ficar da seguinte forma. O limite da minha função, x tendendo a 0, né? A 0 aqui pela direita, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a 0 pela direita, da exponencial do ln, né? Do ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Mas a gente já fez o resultado desse limite aqui, ó, aqui em cima, não foi? E deu quanto? Deu 1. Portanto, o resultado é a exponencial de 1, que é a própria exponencial. E assim a gente resolve a nossa questão que pediu, né? Aí que solicitou que a gente mostrasse que era igual a exponencial. Beleza? Que mostrou aí que fosse igual a exponencial. Vamos lá. Vamos pegar aqui o próximo exemplo. Meu 4 fechou para mim. Pronto. Então agora resolver esse caso aí, ó. X elevado a 1 sobre x, né? X elevado agora a 1 sobre x. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos usar aqui da mesma estratégia, já que o A pode ser finito ou infinito. Nesse caso aqui é infinito, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, o limite de x tendendo ao infinito, isso aqui é igual ao ln de x elevado a 1 sobre x. Nesse caso aqui eu vou ter o limite de x tendendo ao infinito de 1 sobre x vezes o ln de x. Mas isso daqui é igual ao limite de x tendendo ao infinito do ln de x sobre x. A gente sabe que aqui em cima vai dar infinito e embaixo também vai para o infinito. Posso usar L'Hopital, estou com indeterminação aí. Se eu estou com essa indeterminação, eu vou fazer o limite de x tendendo aqui ao infinito. Vai ser derivada do ln é 1 sobre x. A derivada de x é 1. Portanto, eu tenho o limite de x tendendo aqui ao infinito de 1 sobre x. 1 dividido por um número muito grande vai se aproximar de 0. Ok? Resolvido também. Bom, falamos já tudo aí sobre L'Hopital, né? Claro. Claro e evidentemente que é sempre bom vocês estarem aí agora resolvendo questões, o máximo de questões possíveis que você puder resolver, porque você vai pegar na prática, né? Para resolver esses limites utilizando L'Hopital. Lembrando que só pode ser usado L'Hopital naquelas indeterminações que eu mostrei a vocês. Agora nós vamos passar para a parte de resolver problemas de otimização através das derivadas e os testes das suas derivadas, primeiras e segundas, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos dar aqui um checklist, coisas que vocês têm que prestar muita atenção na hora de resolver seus problemas. Leia o problema, é a primeira coisa, mas leia com cuidado.
Lê o problema até compreendê-lo. Não adianta você ler uma vez, achar que sabe e já ir para frente, não. Ou então desistir logo de cara. Então lê com calma, lê as 2 vezes, 3, quantas vezes for necessário, até que você entenda o que é que o problema está pedindo, o que é que você pode fazer. Quais são as informações fornecidas? Anota no canto. Qual é a quantidade desconhecida a ser otimizada? O que é que você quer otimizar de verdade? Lendo e compreendendo, anotando, fazendo essas anotações. Depois, faça um esquema. Indique todas as partes que podem ser importantes para o problema. Tá certo? Vai escrevendo, vai tentando montar, desenha a figura, se for geométrica, né? Desenha a figura, ou tenta imaginar ali o que é que você vai fazer, como é que você vai fazer esse problema e quais são as estratégias que você vai usar. Tá bom? Introduza variáveis. Represente todas as relações no esquema e no problema como uma equação ou expressão algébrica. Identifique a variável desconhecida. Assim que a gente trabalha sempre, né, pessoal? Um problema matemático você vai chamar de x, de y, de z, dependendo o que você está trabalhando, tá bom? E a quantidade de variáveis que for necessária também. Escreva uma equação para a quantidade desconhecida. Se possível, expresse a quantidade desconhecida em função de uma única variável ou em 2 equações em 2 incógnitas. Isso pode exigir um certo trabalho. Claro, se você tem uma equação, pessoal, uma única equação com mais de uma variável, então ela tem infinitas soluções. Tá bom? Então, se você só tem uma variável, então você tenta achar uma equação só. Você só tem uma equação, você tenta isolar para ficar somente com uma variável. Se você tem 2 equações, você pode até trabalhar com 2 variáveis, porque aí você monta um sistema e resolve. Tá bom? Teste os pontos críticos e as extremidades do domínio, na quantidade desconhecida. Utilize o que você sabe sobre a forma de gráfico de uma função, a gente já estudou essa parte. Use a primeira e a segunda derivada para identificar e classificar os pontos críticos dessa função. Esses são os passo a passo que vocês têm que seguir, tá bom? Vamos lá. Uma caixa, o primeiro problema. Uma caixa sem tampa será construída recortando-se pequenos quadrados congruentes dos cantos de uma folha de estanho. Deseja-se que mede, né, 12 por 12 e dobrando-se os lados para cima. Que tamanho os quadrados das bordas devem ser cortados para que a caixa tenha capacidade máxima, tá certo? Máxima. Então a caixa é essa daqui, e aí alguém vai recortar aqui os cantos, tá certo? E depois vai subir essa parte aqui, né? Vai subir essa parte aqui. A pergunta é, qual deve ser o tamanho? Isso que eles vão fazer, ó. Vai cortar e aí depois vai subir para formar a caixa sem tampa, claro. Pergunta é, qual o tamanho que deve ser cortado esse X aqui, né? Qual o tamanho que eu tenho que cortar esse X? Bom, é o seguinte, como eu tenho aqui o lado 12, eu sei já que X tem que ser um número menor do que 6. Ok? Menor do que 6. Porque se for 6, se fosse 6, era 6 de um lado e 6 do outro, ele ia cortar no meio, né? Ou seja, cortar a caixa ali no meio, não tinha graça, não estava fazendo nada. O X com certeza X é um número menor que 6. Tá bom? Esse X aqui tem que ser um número maior que 6. Ele quer que tenha capacidade máxima, ou seja, o volume dele tem que ser um volume máximo. Então, como é que eu calculo o volume? Né? Como é que eu calculo aqui volume? Volume eu calculo a área da base e a minha base vai ficar como? Com que lado a minha base? 12 menos x, menos 2x, né? É a área da base, no caso é um quadrado, 12 menos x e 12 menos x, menos 2x, né, na verdade, 12 menos 2x é a área da base ao quadrado vezes a altura. A minha altura vai ser justamente x. Então, o que eu quero maximizar é justamente essa equação aqui do volume. Eu quero maximizar ela. Beleza? Quero fazer o máximo dessa equação aí. Vamos trabalhar. Vamos fazer isso aqui agora, colocando aqui. Eu sei que x tem que ser um número menor que 6. E o meu volume, né? O meu volume aqui vai ser x, que é a altura, né? Vezes 12 menos 2x, isso aqui ao quadrado. Bom, pessoal, se eu quero maximizar, foi a primeira coisa que eu fiz, o esquema, que é o desenho, já estava pronto, claro, que eu não sei fazer esse desenho, vocês sabem fazer melhor do que eu. Depois eu anotei as variáveis e agora eu vou analisar os pontos críticos. Para isso eu vou precisar da derivada do volume. A derivada dessa função aqui vai ser o seguinte, ó, produto entre elas, deriva a primeira, então fica 12 menos 2x, ok? Ao quadrado,
seja, não derivei, mais x vezes a derivada de 12 menos 2x ao quadrado. Usando aqui a regra da cadeia, eu vou ter o seguinte, ó, 2, esse 2 vai cair, vai ficar 12 menos 2x, vezes a derivada do que está dentro, que no caso é menos 2, ok? Vamos fazer continha aqui. A derivada aqui vai ficar o seguinte, eu posso até colocar em evidência, na verdade, acho que não preciso nem desenvolver tudo, vou colocar assim, ó, 12 menos 2x, isso aqui vezes, vai sobrar quem aqui? 12 menos 2x, que estava ao quadrado, 12 menos 2x, mais, aqui eu vou ter, ó, 4, vai dar menos 4, né? Então, vou botar já o menos aí também. Vai ficar menos 4, porque é 2 vezes menos 2, né? Vai ficar menos 4x, ok? Menos 4x. E aqui vai ficar menos 4x vezes 12, na verdade, né? Menos 4x. Ah, não, menos 4x só, né? Porque esse aqui, claro, eu botei em evidência. Menos 4x. Então, vamos ficar com a nossa derivada. A nossa derivada aqui vai ficar igual a 12 menos 2x, certo? 12 menos 2x vezes 12 menos 6x. Dá para andar mais um pouco, né? Dá para colocar o 2 em evidência aí, por exemplo. Velinha. Isso aqui vai me dar igual a... Colocar aqui o 2 em evidência, vai ficar 2 vezes 6 menos x, né? Vezes 12, aí eu boto 6 também, é isso? Menos 3x, ok? Menos 3x. Então, eu quero igualar isso aí a zero. As minhas raízes, né? Para poder achar o ponto crítico. Então, as minhas raízes é quem? Para zerar essa parte aqui, x tem que ser igual a 6. Ou x tem que ser igual... Vou fazer assim devagar. 6 menos 3x. 6 menos 3x tem que ser igual a zero. Logo, menos 3x é igual a menos 6. Implica dizer que x é igual a 2. X é igual a 2. Opa! X igual a 6, pessoal, está fora do nosso limite, nosso domínio, concordam? Porque x tem que ser um número menor do que 6. Ó, eu apontei logo no início lá da questão. X tem que ser um número menor que 6. Então, o único número que está aí é o ponto crítico x igual a 2. Ok? X aqui é igual a 2. Nós temos agora que verificar se ela vai ser um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Tá certo? Então, vamos lá. X aqui, ó, nós vamos ter, pela nossa equação, parábola voltada para cima, concordam? Porque quando eu fizer menos x vezes menos 3x, daria um número quadrado, esse quadrado aí seria, esse valor aqui, né, seria um valor positivo, x menos 3x, isso aqui seria um número positivo, 3x ao quadrado, então um número, aqui é uma equação de segundo grau, né? E aí seria a parábola voltada para cima. Então eu tenho que aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Ok? Portanto, aqui eu vou ter o seguinte, para x igual a 2, né? E x aqui igual a 6, né? Só que no caso eu estou analisando aqui só o 2, né, pessoal? Coloquei as duas raízes só para poder fazer a análise. Então eu tenho que ela aqui vai ser, nesse ponto aqui, ela é crescente. A minha função é crescente. E aqui ela vai ser decrescente. E aqui ela é crescente. Sendo que ela nem chega aqui, né? Nessa parte aqui, que ela não está nem definida. Então não vou nem botar. Então, crescente, decrescente. O que me interessa é esse aqui, ó. Opa, isso significa dizer que x igual a 2 é um ponto de máxima. De máxima. Então, o que ele tem que cortar aí seria 2 metros, 2 centímetros, né? Depende aí da unidade que ele está trabalhando. Acho que a questão não falou, especificou a unidade, não. Não, disse que era polegadas, né? Então, seria 2 polegadas. Então, ela tem
para que ela tenha capacidade máxima, ele tem que cortar aqueles nossos quadradinhos em 2. Ou seja, esses quadradozinhos aqui, ó, tem que ser x igual a 2. Então ele tem que cortar em 2 polegadas cada quadradinho desse, e aí ele vai formar a caixa dele com a capacidade máxima. Ok? Mais uma. Pediram que você, não eu, você, projetasse uma lata de 1 litro com a forma de um cilindro reto, né? Que dimensões exigirão menos material? Ou seja, ele quer que você faça aí uma latazinha de óleo, tá bom? E aí que caiba a figura 4.37, essa figura que está do lado aí, né? O nosso cilindro. E que caiba 1 litro de água, né? De um certo líquido, caiba 1 litro, que gasta no mínimo material possível, tá bom? Então, bora lá. Bom, eu sei que ele quer que o volume seja de 1 litro. Aí vocês vão lembrar aí das aulas de vocês de geometria espacial, né? De unidades de medidas, né? Na parte que vocês de medidas, vocês sabem que uma caixa com 1 metro cúbico, ela cabe 1000 litros. Ok? Vocês sabem disso. Vocês sabem também que 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Uma caixa com 1 decímetro cúbico. Então, claro e evidentemente, que 1000 litros, 1000 litros, 1000, né? Litros é igual a uma caixa com 1000 decímetros cúbicos. Ou você pode dizer a caixa de 1 litro, né? De 1 decímetro cúbicos é igual a 1 litro, né? Então, 1000 litros, né? Isso, ele quer uma caixa só de 1 litro, né? Ah, tá certo, é só de 1 litro que ele quer. Então, quando é que eu estou viajando aqui atrás de 1000 litros? Só que aquela caixa era maior, é uma caixinha pequena, líquido, pouco litro. Então, eu tenho que, de 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Mas trabalhar com só com 1 aqui, talvez não seja tão legal, interessante, por causa das unidades de medida, vão ficar com números muito quebrados. Então, eu vou fazer o seguinte. No lugar de 1 decímetro cúbico, eu vou escrever assim, ó, transformar para centímetros cúbicos. Quando eu estou saindo de decímetro cúbico para centímetros cúbicos, eu multiplico por 1000. Então, 1000 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Também é igual a 1 litro. Ok? Eu só mudei a unidade aqui de decímetro cúbico para centímetros cúbicos. Então, quando eu calcular o volume dessa minha caixazinha aqui, desse cilindro aí, eu sei que a área da base, que é um círculo, π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Então, eu sei que π vezes r ao quadrado vezes a altura tem que ser igual a 1000. 1000 o quê? Centímetros cúbicos. Tá certo? Porque aí cabe 1 litro. Bom, isso daqui é uma primeira informação. Uma outra informação que a gente pode ter é o seguinte: ele não quer que eu gaste menos material. Como é que eu posso fazer esse cálculo? Eu posso fazer isso através das áreas, né? Das áreas laterais e das bases. Quanto menor a área, menos material eu vou ter. Como é que eu calculo as áreas laterais? Vamos lembrar de geometria espacial, aí, aula de geometria espacial do ensino médio, trazendo aí, quando você perguntou ao seu professor, onde é que eu vou usar isso? Pronto, aqui está uma das aplicações, né? Então, como é que eu calculo a área da base do cilindro, né? Dos cilindros? São 2 círculos, em cima e embaixo, então é πr ao quadrado. πr ao quadrado. Eu escrevo uma coisa eu falo uma coisa e não escrevo. É π r ao quadrado, a área do círculo. Como eu tenho 2 bases, um em cima e embaixo, então é 2 vezes πr ao quadrado. Mas, quando eu abro essa folha aqui, pessoal, ela fica assim, né? Ó. Quando eu abro esse cilindro aí, ó, imagina aí que é uma folha de caderno, um cilindro, e você abriu ele, né? Ou seja, você fez mais ou menos isso aqui, ó. Vou pegar aqui. Você fez isso aqui, ó. Ok? Eu vou mostrar na câmera. Então você tem aqui um cilindro, certo? Você tem aqui o cilindro. E aí você vai e abre ela aqui, ó. Eu quero que vocês observem. Com certeza o professor de vocês fez isso quando ensinou geometria espacial a vocês. Bom, você tem aqui um cilindro, né? Ó, você tem aqui um círculo.
quando você abre ele aqui, ó, você tem na verdade o comprimento desse círculo. A base dele aqui vai ser o comprimento do círculo. E essa altura é a mesma altura do cilindro, tá certo? É a mesma altura do cilindro. Então, essa área aqui vai ter agora 2πr, né? 2πr, que é a maneira que a gente calcula o comprimento do círculo, né? 2πr, e aqui a altura vai ser a mesma. Logo, o resultado vai dar 2πr vezes h, ok? Bom, eu tenho duas equações aqui, ó. É importante que vocês identifiquem qual equação vocês querem mexer, qual equação que vocês querem maximizar. Bom, essa aqui eu não quero, a do volume eu não quero maximizar nem minimizar. Por quê? Porque ela já deu um específico, ele quer que o volume seja esse. Aqui eu quero minimizar essa equação da área. Eu quero minimizar ela, ou seja, quero que ela seja o menor valor possível. Minimizar, certo? Ou seja, quero que ela seja o menor valor possível. Bom, lembra lá dos conselhos inicial dado? Eu tenho a seguinte equação, ó, eu tenho que 2π vezes r ao quadrado mais 2πr vezes h. Isso aqui é a nossa área. Eu quero que ela seja a menor possível. Lembra de um dos conselhos que a gente deu? Foi o seguinte, que você tem uma única equação, você fica só com uma variável. E aqui eu tenho r e eu tenho h, duas variáveis. E eu quero descobrir as duas. Então eu tenho que arrumar um jeito de ficar só com uma variável. Quem vai me dar esse jeito é justamente a equação do volume. Eu posso isolar uma das duas aqui e usar lá embaixo. Então vamos isolar o h. Eu vou ter aqui π, certo? π vezes r ao quadrado vezes a altura, isso aqui é igual a 1000. Portanto, a altura é igual a 1000 dividido por πr ao quadrado, certo? Então, minha altura é igual a 1000 dividido por πr ao quadrado. Logo, agora eu posso substituir aqui, ó, tá certo? Posso agora fazer a minha substituição. Então, eu vou ter o seguinte, ó, que 2πr ao quadrado, 2πr ao quadrado, mais 2πr vezes, no lugar da altura, eu vou colocar 1000 dividido por πr ao quadrado, tá certo? 1000 dividido por πr ao quadrado. Isso aqui igual a nossa área, é a nossa função. Agora eu só tenho uma única variável, ok? Igual já tenho aqui a nossa equação. Então vamos lá, vai ficar com, eu posso colocar 2πr em evidência. Não vou botar não em evidência agora não, deixa ver o que é que vai dar aqui. Isso aqui vai dar 2000 mais 2000 πr, né? 2000 πr, r não, né? Desculpa aí, porque esse r ao quadrado, esse r eu vou cortar com r ao quadrado. Então vai ficar 2000π sobre r, né? Sobre r. Isso aqui é igual à nossa área. Bom, o que é que eu preciso agora fazer? Encontrar os pontos críticos. Encontrar os pontos críticos. Derivar agora aqui em relação a r. Derivar em relação a r vai ficar 4πr mais... aqui é 2000π, é uma constante. 2000π é uma constante, é um número. E eu estou derivando 1 sobre r. A derivada de 1 sobre r é elevado a menos 1. A derivada disso aí vai ser menos 1 sobre r ao quadrado. Ok? Só para... Então é só menos 1 sobre r ao quadrado. Logo, aqui também é menos, né? Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vamos lá. Tirar o sinal aqui, vai ficar menos. Vai ficar menos πr ao quadrado. Tá certo? E aí eu vou igualar isso aqui a zero, porque eu quero descobrir os pontos críticos, que é a derivada, né, do A. Então vou ficar com o seguinte, ó, 4πr igual a 2000, certo? 2000 π sobre r ao quadrado. Legal? Portanto, quando eu passar de um lado para o outro, multiplicar aqui meio pelos extremos, eu vou ter o seguinte, ó, 4000 πr ao cubo igual a
2000 π, certo? E aqui você é o seguinte, eu posso cortar π com π, e já posso dizer o seguinte, que r ao cubo é igual a 2000, né? 2000 sobre 4. E, portanto, r aqui ao cubo é igual a 500, não é assim? 2000 igual a 500, beleza? Espera aí, que eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa, ó. Não, πr ao quadrado, tá tudo certinho, né? Tudo legal. Daqui a pouco eu dou uma conferida aqui se eu estou esquecendo alguma coisa nessas contas. Então, r aqui ao cubo, tá certo? Vai ficar r aqui ao cubo, r na verdade, né? R igual a raiz cúbica de 500, não é isso? R é igual a raiz cúbica de 500. Bom, tá feito aí, agora falta, claro, a gente conferir aí para ver se a gente não deixou passar nada, né? Tá certo? Se a gente não deixou passar nada. Vamos dar uma conferida aqui, né? Se a gente não deixou passar nada. Bom. Deixamos passar. Quer ver aqui, ó? Eu cortei aqui, ó, o r ao quadrado. E eu podia ter cortado também, aqui, ó, é bom conferir tudo, né? Aqui, ó, o π, esses π's também eu posso cortar, né, ó, depois de ter cortado, e eu não cortei. Então, corta π com π, e aí não tem esse π, não tem esse π, não tem esse π, tá certo? Logo, eu não vou poder cortar aqui o π, por isso que eu estava estranhando, que cadê o π? E o π sumiu. Não vou poder cortar esse π, tá certo? Então eu vou apagar aqui só para fazer esse finalzinho aqui, refazer só esse finalzinho aqui, ó. Tá certo? Então fica na verdade o seguinte, ó, 4, fica assim, ó, 4 π r ao cubo igual a 2000, né? Igual a 2000, não tinha aquele π lá, né? Então r aqui ao cubo é igual a 2000 sobre 4π, ok? Então, isso aqui, r aqui ao cubo, é igual a 2000 dividido por 4, dá 500 sobre π. Aí, r é igual a raiz cúbica, agora sim, de 500 sobre π. Bom, esse aqui, pessoal, é o nosso ponto crítico. A gente tem que ver se esse r ele vai maximizar a área ou se ele vai minimizar a área. Se ele maximizar, ele não serve para a gente. Então, a gente tem que investigar isso. Bom, como é que eu vou investigar? Aqui agora, por ser essa equação mais louca, aqui, é melhor fazer ela pelo teste da derivada segunda, essa análise. Então, o que é que eu vou precisar? Vou precisar derivar essa equação. A gente já tem a derivada aqui, ó, vou até colocar aqui de maneira organizada, 4π r menos 2000, sem o π, né, sobre r ao quadrado. Eu preciso agora da derivada segunda para poder fazer as minhas análises. Tá bom? Vamos fazer aqui. Então, quando eu fizer aqui a minha análise, vai ficar o seguinte, ó. Segunda derivada, 4πr, derivada vai dar 4π. Derivada de r ao quadrado é de menos 1 sobre r ao quadrado, isso é igual a menos r elevado a menos 2. Isso daqui é a mesma coisa, o menos 2 desce, né? Vai ficar 2 vezes r elevado a menos 3, ou seja, 2 vezes 2 sobre r ao cubo, tá bom? Rapidinho aqui só para vocês verem. Então vai dar positivo, mais 2000, ok? Sobre r ao cubo. Lembrando, pessoal, que esse r... Oxe, fiz só apagar. Lembrando, pessoal, que esse r aí, ele é um número sempre maior do que zero. R é sempre maior do que zero. Então, eu posso concluir, pessoal. Por quê? Porque o raio é raio, né? Raio, ninguém vai fazer um raio negativo, né? Mas é sempre raios positivos, né? Então, se r é maior do que zero, eu posso afirmar que a minha segunda derivada é maior do que zero. Então, lembra lá do teste da derivada primeira?
ou da derivada segunda, que dizia o seguinte, ó, se um ponto f' de C for igual a zero e a derivada segunda nesse ponto for maior que zero, então ele é um ponto mínimo. Mínimo. Quem não está lembrado, volta e assista a aula anterior a essa. É um ponto mínimo. Portanto, o meu raio é esse daqui, ó. É o nosso ponto mínimo. Beleza? Esse aí vai ser o nosso raio. E quem vai ser agora a altura? Já dei a dimensão do raio. Já passei as informações aqui para o engenheiro que for construir, tá certo? Vai ser isso aqui, ou para o técnico, né? Que geralmente quem projeta é o engenheiro e o técnico constrói, né? Então já passei as informações do raio. Ele está querendo agora saber as informações da altura, pessoal. As informações aqui da altura. Bom, a altura aqui eu tenho o seguinte, ó. Na minha altura aqui, vou botar aqui bem distante para poder vocês verem. A câmera não ficar em cima. Pronto, tá não. Então, voltando para cá. Então, minha altura é dada por essa fórmulazinha aqui, ó. Vou fazer a substituição nela, tá bom? Fazer a substituição aqui nela. Vamos lá. A altura ela é dada o seguinte, por 1000 dividido por πr ao quadrado. A gente já sabe quem é o R, né? Então vai ficar 1000 dividido por π vezes, aí é raiz cúbica lá, né? Vai ficar raiz cúbica, raiz quadrada, né? 1000 dividido por raiz cúbica de 500, né? Sobre π, é isso? E tudo isso aqui ao quadrado, ok? Tudo isso aqui ao quadrado, beleza? Essa aqui vai ser a dimensão. Aí basta fazer os cálculos aí, se você quiser fazer, tá certo? Para descobrir quem é o valor, qual é o valor da nossa, qual seria o valor exato, né? Da altura, tá bom? Aí você vai lá para a calculadora, faz e tal. Não é o foco aqui, né? O foco é vocês aprender a testa da derivada primeira e segunda aplicando ela. Tá bom, pessoal? Tranquilo. A câmera não está atrapalhando. Massa. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, tenham visto isso aí. Agora, partir para exercício, praticar bastante, resolver muita questão, porque só assim pega-se o jeito. Tchau, pessoal!